Já voltamos a falar mais sobre esse assunto, agora é da porteira para dentro com Frederico Dávila. Seja bem-vindo, Frederico. Obrigado, Joyce, obrigado você que nos prestigia toda terça-feira aqui no Porteira para Dentro. Variação climática preocupa produtores de cevada e reforça monitoramento das lavouras, principalmente em fase de floração e maturação. O Frederico, outono e inverno, entre maio e setembro, é a melhor época para o plantio. O que é? Pouca chuva e mais frio influenciam aí na produção? Com certeza, Joyce. Cevada é uma cultura de inverno, é uma cultura que é plantada no intervalo, obviamente aqui no Brasil, das culturas de verão, ou seja, no caso principalmente da soja, e tem a sua distribuição praticamente na região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e um pouquinho aqui no sul de São Paulo, que praticamente é o mesmo clima do Paraná. E ela tem uma característica que precisa ser respeitada para a questão industrial da cevada. Quando a gente fala questão industrial, é justamente para fazer o malte da cerveja. Então ela precisa ficar apta a fazer o malte cervejeiro, né? A produção de cerveja. Então ela precisa ter características organolépticas, ou seja, características industriais e biológicas que atendam essas necessidades da indústria. Então, a grande questão da cevada é que ela não tenha uma proteína muito alta. Então, você precisa... o início do plantio dela se dá no norte do Paraná e no norte pioneiro, aproximadamente ali por abril, depois na região central do Paraná, ali região de Guarapuava, mais para o mês de maio, comecinho de junho, e aqui no sul de São Paulo, aproximadamente mês de maio. E ela se estende, vai ser colhida lá em setembro. No início ela até tolera um pouco mais de tempo quente, mas no final ela não pode sofrer intempéries como o tempo quente ou até excesso de chuva, que aí ela pode comprometer as características industriais da cevada. E o Brasil, ele não é um grande produtor, porque ele importa muito, ele não consegue dar conta, né, de atender a demanda interna. Quanto que produz, mais ou menos? Então, o Brasil hoje produz aproximadamente de 35% a 40% do volume que é consumido pela indústria no Brasil. Então, nós estamos falando aí em torno de 500, 600 mil toneladas, e nós utilizamos aí em torno de 1,3 milhão de toneladas. Lógico que tem outras aplicações que não só a cerveja, a gente já cansou de ver aí pães à base de cevada e determinadas outros produtos da linha de alimentação de fibras com cevada. Mas principalmente é utilizado pela indústria cervejeira. Mas para você ver, Joyce, como é interessante esse aspecto, que a cevada é uma opção para o produtor brasileiro, porque o Brasil não é autossuficiente em cevada. Lógico que ela não pode preencher todas as regiões do Brasil por conta de características climáticas. Mas nós temos regiões como o Cerrado brasileiro, Goiás, Minas Gerais, regiões altas, né, de altitude maior e com irrigação, que é uma opção para o agricultor naquele intervalo entre as lavouras de verão, entre a época de verão. Então, o que falta, né, para o Brasil? Falta o fomento da indústria em relação a essa produção nacional, mas também a questão da atratividade para o produtor, porque ele não vai fazer uma cultura que não tenha atratividade. Se for ver bem, essas regiões produtoras de cevada que nós temos aí, Rio Grande do Sul e Paraná, principalmente o Paraná, que é o maior produtor do Brasil, é porque você tem indústrias, maltarias em regiões estratégicas e que acabam fomentando a produção de cevada nesses locais, como é o caso de Guarapuava, Ponta Grossa, onde a gente tem uma grande, na verdade, a maior região produtora do Brasil. O produtor ele só produz aquilo que ele tem um destino certo, né? A gente sabe que por mais que o Brasil tem um potencial de expansão aí para a produção de cevada, para atender aí, para abastecer as cervejarias, precisa essa proximidade com a indústria realmente. Exato. E lembrando, né, Joyce, que
Quem fornece essa cevada para nós são nossos vizinhos aqui, Argentina, Uruguai, praticamente são esses. Vem um pouco da Europa, vem também, mas basicamente são regiões aqui próximas ao Brasil que atendem esse mercado. Porque acaba que a alternativa para eles na entre-safra, ou seja, o que seria a safrinha, só pode ser cultura de inverno. Eles não têm a opção de entrar com milho safrinha, como regiões do Brasil aqui tem. E regiões como essas que nós acabamos de citar, no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, também não tem a opção de entrar com milho safrinha em determinadas regiões por conta da climatologia daquela região. Então o Brasil tem aí, não só na cevada, mas como em culturas de inverno em geral, como trigo, triticale, centeio, tem uma capacidade de expandir área, mas de novo, né, precisa de ter atratividade sob o ponto de vista econômico para o produtor entrar na atividade, porque ninguém vai entrar para perder dinheiro, né, Joyce? É um risco, né? E, Frederico, a cevada, ela é uma cultura, né, de rotação, e justamente essa rotação, ela influencia na qualidade? Influencia. A cevada, ela é muito benéfica para o sistema de produção como um todo, porque ela tem uma grande capacidade de expansão radicular, ou seja, de raízes, e também ela deixa uma massa, uma palhada muito forte, muito grande em cima dos campos que propicia uma condição adequada para o plantio direto na palha. Então, comparada ao trigo, ela deixa em torno aí de 30% a 40% mais palha do que o trigo depois da colheita. Isso propicia benefícios para a cobertura de solo e também na questão radicular, ela ajuda bastante a criar uma microbiota de solo bastante positiva. Então ela é uma alternativa de cultura de inverno muito interessante para essas regiões que o clima permite que ela seja semeada. Eu queria colocar, Joyce, que as pessoas vão perguntar como que é formado o preço da cevada, né? O preço da cevada, normalmente, ele é formado pela tela de Chicago, né, do trigo Chicago, mais um percentual, que varia aí entre 22% e 25%, 27%, dependendo da região que você está e a distância que você está da maltaria, ou seja, da indústria. Então, o que nós precisamos é justamente, hoje em dia você tem empresas e maltarias que fazem contrato antecipado com o produtor, dentro daquelas características industriais preconizadas para fazer cerveja, mas, como eu disse aqui, né, Joyce, a cultura de inverno dificilmente é uma cultura são culturas, né, que o produtor entra para ganhar dinheiro para valer, como é uma cultura de verão, mas ela tem que deixar algum resultado para justificar você entrar na cultura. E a cevada, como ela tem espaço para entrar no mercado brasileiro, porque o Brasil importa esse volume bastante grande, em torno de 2/3 praticamente da cevada vem de fora, para você criar essa atratividade, você precisa, obviamente, estimular isso via preços, né? via o mecanismo comercial, que você incentive ao produtor fazer a cultura da cevada. E sem políticas públicas vai ser difícil incentivar e estimular o produtor a produzir cevada, por mais que a gente tenha todo esse potencial. Pois é, aí é aquela história que a gente já conhece, né? Como é que a gente pode, né, Joyce, numa situação que nem hoje, você, por exemplo, né, eu estou falando aqui, mas se você for pegar uma cultura de inverno hoje, como cevada, que se deixar aí em torno de 500, 600 reais por hectare, você já pode soltar rojão, né? Mas você pegar dinheiro no plano safra do PT a 14% de taxa de juros, dificilmente o produtor vai embarcar numa realidade dessa, a não ser que ele já esteja com uma estrutura voltada para aquela atividade e que ele já tenha contratos e que ele já saiba lidar com a cultura e que ele já tenha
prática com a cultura e tem uma certa segurança. Dificilmente você, num ambiente como esse que nós estamos hoje, você vai conseguir atrair novos produtores para ingressarem na cultura, numa cultura nova como a cevada. O agro praticamente é o único poder de barganha aí do Brasil. Ninguém tem condições de competir com a nossa potência, com todo esse cenário de produtividade que nós temos aqui. Mas se a gente tem um governo que só critica o agro e se ele não ajudar, se ele não atrapalhar, já está ajudando, mas não é essa a situação que a gente tem aqui. É só o agro mesmo que nos torna competentes, capacitados para concorrer lá fora, seja com qualquer país que for. Frederico, muito obrigada pela sua participação aqui. Até a próxima. Obrigado, Joyce. Obrigado a você que está toda terça-feira aqui no A Força do Agro.